Olá! Hoje vamos estar falando sobre modelagem matemática na educação matemática. Então, para começar, nós dizemos que ela é uma tendência da educação matemática, assim como a etnomatemática, as mídias tecnológicas, a história da matemática, a investigação matemática e a resolução de problemas. Isso está nas diretrizes curriculares do Estado do Paraná de 2008. Ela apresenta diferentes concepções e essas concepções elas estão em consonância aí com o trilhar investigativo dos seus pesquisadores. Eu cito aí o Barbosa, Bassanese, o Burac, Kliber e Burac, a Bimbeguti-En, Almeida Silva e Vertuan, Tórtola, Almeida e muitos outros que quem já se deparou com essa tendência já deve ter aí então ouvido, né? Ela é uma tendência que entrou no Brasil entre o final de 1970 e o início de 1980, em um movimento que foi iniciado por Aristides Barreto, o Biratã D'Ambrosio, Rudinei Bassanese, João Frederico Maier, Marineusa Gazeta, Eduardo Sebastiani, e isso contado aí por Bimbeguti, de 2009, que fala aí da área da educação matemática. Então, nesse caso, a modelagem matemática ela é considerada aí uma tendência recente, principalmente porque ela começa a se disseminar a partir aí de 1983. Eu gosto muito de contar essa história porque ela tem muito a ver aí com a nossa Unicentro, né? Foi por meio de cursos de especialização de professores na antiga FAFIG, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Guarapuava, que hoje é a Unicentro, né? Universidade Estadual do Centro-Oeste. Isso está no texto de Burac 2004. E aí, falando de algumas características da modelagem matemática, para quem ainda não teve nenhum contato com essa tendência, se nós buscarmos o dicionário eletrônico, o termo modelagem significa dar forma a algo por meio de um modelo. E esse modelo ele diz respeito à modelação de alguma coisa, explicita características de algo que nem sempre estão aparentes, né? E em matemática, nós usamos e construímos modelos para explicar, para compreender, fazer previsões, para situações de torná-las, então, presentes, né? Isso está em Almeida, Vertuan, 2014. Também, a modelagem matemática visa propor soluções para problemas por meio de modelos matemáticos. E esse modelo matemático, então, é o que dá forma à solução do problema. A construção que os alunos fizeram de um gráfico, de uma tabela, né? Os cálculos, o algoritmo que ele produziu, a própria descrição do texto e assim por diante. E a modelagem é a atividade que busca por essa solução, né? Busca chegar nesse modelo. Também a modelagem matemática busca por ações físicas e psíquicas dos envolvidos, tais como a organização do grupo, então sempre se trabalha em grupo quando se trabalha com modelagem matemática, a busca das informações, seja ela trazidas pelo professor inicialmente e depois pelos estudantes, que vão orientados pelo professor em busca dessas informações, a memorização, o pensamento, o lançar hipóteses, o comportamento intencional em busca dessas soluções, em busca dessas informações, as imagens mentais construídas por esses estudantes, os símbolos, os códigos e muitos outros aí, então, são possibilidades quando se desenvolve modelagem matemática. Isso está no texto de Almeida e Vertuan, de 2014. Ainda, modelagem matemática, ela necessita de uma postura investigativa, tanto por parte dos estudantes como por parte do professor. O professor ele passa a ser um mediador, um orientador do ensino, Os temas geralmente são
reais, né, e do contexto do aluno. Então, para ser modelagem matemática, a gente trabalha com temas reais e, né, em geral, aí do contexto do aluno. Ele pode ser escolhido tanto pelos estudantes quanto pelo professor, ou ainda em conjunto, né, professores e estudantes, e isso depende da concepção que você está usando para orientar esse trabalho. Busca também respostas por um ou mais problemas. Então, situações que um indivíduo não possui esquemas a priori, não tem uma resolução já pronta e não há procedimentos específicos previamente conhecidos ou soluções já indicadas. Né? Então, não está pronta essa solução. Os estudantes, juntamente com o professor, vão em busca dessa solução. Isso está em Almeida e Vertuan 2014 também. Ela prioriza o trabalho em grupo, como já falamos, sempre desenvolvida em pequenos grupos. E também ela prioriza o caminho percorrido para chegar à solução. Né? Quais foram as hipóteses lançadas, como os alunos buscaram essas informações, né? Qual o trilhar deles, né? Como eles pensaram, como eles agiram para chegar nesse modelo aí então, né? E aí eu venho contar para vocês sobre uma experiência que eu tive com os meus alunos em 2022, numa atividade com modelagem matemática, sobre o custo da energia elétrica do banho. Essa experiência ela foi relatada no EPIMEM, em União da Vitória, no ano passado, por mim e pelo professor Lenoir. Então, a atividade ela foi realizada com as turmas do 8º ano A e 8º ano B, num colégio cívico-militar aqui de Guarapuava. O tema da tarefa de modelagem foi o custo do banho e o uso consciente dos recursos naturais. O problema sugerido pela professora foi quanto gasto de energia elétrica para o banho durante um ano. O que vocês acham? Será que esse problema gerou algum comentário na turma? Certamente, né? Gerou muita discussão. Uns tomavam banho de 10 minutos, de 5 minutos, 20 minutos, meia hora, esqueciam de sair do banho, né? Então, gerou muita discussão entre eles quando o tema foi lançado. A análise crítica possibilitou a discussão sobre o uso consciente dos recursos naturais, como a energia elétrica e a água, além de recursos financeiros, né? Segundo os estudantes, segundo os estudantes serem utilizados para melhorar a qualidade de vida da família, na compra de mais alimentos, roupas, calçados, lazer e outros. A modelagem matemática ela possibilita a problematização de atividades do cotidiano dos estudantes, instigando-os para a aprendizagem da matemática, para a autonomia em busca do conhecimento, a tomada de decisões frente a problemas reais. Então, esse era um problema real, né? Também possibilita a integração de diferentes áreas do conhecimento, como, por exemplo, o que utilizamos aqui, né? Que era o conteúdo que estava sendo desenvolvido em ciências, né, trabalho com energia, e a matemática, que era a álgebra, né, expressões algébricas. Também o tema e o problema da atividade proposta, elas emergiram de uma propaganda de rádio e na televisão, indicando que o chuveiro elétrico é o eletrodoméstico que mais gasta energia elétrica em uma casa. Não sei se vocês ouviram, mas havia essa propaganda e um dia indo para a escola eu escutei, né, no carro e comecei a pensar, né, em propor para os estudantes algo que fosse real ali deles e que pudesse unir então as duas disciplinas, que era a parte de física, que eles estavam trabalhando em ciências, e a parte da matemática, que estávamos trabalhando com álgebra. Pensando então aí em discutir, além do custo da energia elétrica, né, que muitos acharam importante para mim, né, eu fiquei até impressionada com o que eles falaram, né, sobre o custo financeiro. Eles se preocuparam, mesmo que não seja eles que paguem a
energia, mas eles entenderam que se eles não gastar com energia elétrica, né, eles podem comprar outras coisas que talvez esteja fazendo falta para eles. Mas também uma parte muito importante dessa atividade foi a discussão, né, do uso consciente dos recursos naturais em busca de uma consciência ecológica que não tem relação com o comportamento do consumidor. Então também tem um texto do Groyman, né, et al., de 2012, que fala sobre esse uso consciente aí dos recursos naturais. A atividade de modelagem desenvolvida, ela se caracteriza também como o caso 2, citado por Barbosa, 2014, né? No qual ao professor cabe apenas a tarefa de formular o problema inicial. Nesse caso, os alunos são mais responsabilizados pela condução das tarefas. Então, o professor trouxe o problema, né, e os alunos fizeram aí a pesquisa, a formulação de hipóteses e tanto. No entanto, vale lembrar que na atividade de modelagem, o professor ele é mediador do conhecimento, ele é o orientador desse conhecimento. Então, ele estará sempre ali atento às necessidades dos estudantes, deixando eles, claro, buscar, refletir, analisar, tomar as suas decisões, mas sem perder eles de vista. Está sempre passando nos grupos, vendo o que estão fazendo, se estão realizando a pesquisa corretamente, se os cálculos estão, né, corretos, se o pensamento está adequado, senão ele vai, né, lançar aquela interrogação. Será que vocês estão no caminho certo? Vocês olharam direitinho a conta de luz, né? Fizeram os cálculos direito? O que será que está acontecendo? Traz a reflexão e aí, né, não vai estar deixando os estudantes sozinhos e também ele estará sendo uma referência segura para esses estudantes. Então, essa é a postura do professor que desenvolve modelagem matemática. Para o desenvolvimento da atividade em si, né, nós usamos como referência Burak 2010, por mais que a gente não esteja usando somente a concepção do Burak, né? Então, o Burak fala lá da escolha do tema, da pesquisa exploratória, do levantamento dos problemas, da resolução dos problemas e o desenvolvimento dos conteúdos no contexto do tema, na análise crítica das soluções. E aí, então, a professora começou perguntando aos estudantes, né, quanto tempo eles utilizaram para tomar banho, né? Os estudantes puderam aí se expressar, né, a fala deles, questionarem os colegas, por que ele tanta demora, né? As meninas se defendiam, dizendo que elas precisavam lavar o cabelo, que era longo, demorava mais, né? E assim, várias questões aí bem interessantes que surgiram nessa discussão, né? Nesse momento, a professora perguntou se eles já tinham escutado essa propaganda do rádio que dizia que o chuveiro elétrico era o eletrodoméstico que mais gastava luz na casa, né? Aí, uns ouviram, outros, né, não tinham ouvido a propaganda, não tinham nem ideia de quanto era esse gasto, nunca tinham pensado nessa situação, né? Então, a professora convidou os estudantes a calcularem qual era o gasto deles com energia elétrica durante o banho e ainda quanto será que eles gastariam de energia durante um ano, né? Que aí dá aquele susto, né? Os estudantes se mostraram interessados, né, na atividade e então iniciou-se a discussão do que era necessário para desenvolver a atividade. Por exemplo, como sabermos o consumo do chuveiro elétrico de cada estudante? Potência, watts, quilowatts, né? Isso eram termos que eles já estavam estudando em ciências. Qual era o custo da energia elétrica? Então, separado, parece que as coisas não tinham muito sentido, mas quando juntou na atividade de modelagem, nós estamos estudando potência lá em ciências, né? Esse termo aqui a gente já ouviu falar, como é que calcula, né? E aí, por isso, foi muito interessante. Assim, a professora solicitou, então, que os estudantes pesquisassem como é o consumo do chuveiro elétrico, de preferência utilizando a marca e o modelo do chuveiro da casa deles, né? E aí que eles trouxessem para a próxima aula um talão de energia elétrica, para que a gente pudesse analisar aí qual era o custo da energia.
Na aula seguinte, eles organizados em grupo, iniciamos a busca pelo custo da energia elétrica. Utilizamos como base a conta de luz dos estudantes do grupo ou ainda de um dos colegas. Então, de repente, cada um quis fazer o seu, né, custo da energia, porque ela é diferente, a energia elétrica, o custo de quem está no interior, na área rural ou na área urbana ou ainda na área comercial. Né? Isso também foi muito interessante porque eles não sabiam. Né? Geralmente eles comentaram que não sabiam. E também eles poderiam escolher o talão de luz de um dos colegas. Né? Para isso, eles acharam melhor dividir o valor total da conta de luz pelo consumo do mês, visto que observaram que na conta de luz, claro, orientado pelo professor, né? Eles viram que há tarifas de serviço, de impostos, que giram aí em torno de 35%. Então, quando você olha lá o custo da energia elétrica, é um valor baixo. Mas quando você pega a soma de todos esses serviços, impostos e divide pelo consumo de energia, esse custo da energia ele aumenta, né? E é o valor que você paga realmente, né? Ou seja, os estudantes, de modo geral, utilizaram a seguinte fórmula. Então, claro, eles fizeram, né, de forma bem mais simples e aí depois a gente organizou lá no quadro na hora que eles foram apresentando. Então, o custo da energia seria os quilowatts-horas, né? No caso, o custo deles seria o valor da conta da luz dividida pelo consumo. Para o consumo do chuveiro elétrico, pesquisaram na internet e chegaram à informação de que o gasto de energia elétrica do chuveiro, ele depende da posição, verão ou inverno utilizado no chuveiro. Para minha surpresa, aqui em Guarapuava, como é muito frio, todo mundo falou que usa na posição inverno. Não sei se eles não queriam ter muito trabalho ou, né, se isso é realmente verdade. E aí aqui um exemplo, né, de uma conta de luz de um dos colegas com o valor aqui então discriminado, né, todos aqueles encargos, serviços, impostos, né, que vai dar aí um custo total, né, que é o valor que cada consumidor vai pagar na sua conta de luz. Também chegaram a uma fórmula de como calcular o gasto de energia elétrica com os eletrodomésticos por meio da fórmula. Então, claro, eles pesquisaram, tinha também lá no livro de ciências deles, como que calculava esse consumo. Então, era a potência, nesse caso do chuveiro, então a potência do chuveiro elétrico dividido por 1000, né, tá trabalhando aí em quilowatts-hora, vezes o tempo em horas. E aí, aqui tem o cálculo do custo do banho diário de 5 minutos, realizado por um dos grupos, né? E aí eu achei interessante colocar, veja, o que eu quero chamar a atenção de vocês é assim, o professor para a atividade, os alunos vão desenvolver essa atividade, mas eu preciso estar registrando. Como que eu vou estar registrando? Eu vou escanear o material que eles produziram, eu vou tirar foto do material que eles produziram, né? Tirar foto da organização deles. Na hora da apresentação do seminário, né, posso estar gravando o que eles falam, posso estar pedindo para eles relatarem, fazerem um relatório de como a atividade aconteceu, posso, digamos assim, dar um questionário para eles responderem, né, de forma aberta ou de forma fechada, para que eu possa ter dados, para que eu possa construir dados, então, para a minha pesquisa e para que eu possa depois escrever sobre ela, né, mostrar o que os alunos fizeram, né, e assim fazer a minha análise aí num artigo científico, num relato de experiência, que é o caso aqui. Então, veja, nesse material aqui, os alunos colocaram, né, eu gostei, porque eles colocaram aqui, no 1, né, a gente descobriu os quilowatts-hora do chuveiro. No 2, o valor do watts-hora, né, que era o custo. No 3, a gente viu o valor do banho unitário, né? E no 4, o valor do banho no ano inteiro. Né? Então, eles fizeram da forma que eles fizeram e explicaram isso. Ó, a gente fez assim, né? Aqui também feito por outro grupo,
né? Não explicaram dessa forma, mas colocaram aqui o custo do banho diário. Aí eles já quiseram colocar por semana, né, no mês, no ano, e isso fazendo, né, o custo do banho deles. E aí também veio a discussão, nossa, mas nós somos em 4 lá em casa, né? Nossa, mas tem eu e a minha mãe, né? Então não é só esse valor e assim por diante. Após a discussão e a socialização dos grupos coletivamente, com a orientação da professora, organizado, né, eles fizeram a apresentação do seminário e eles foram deixando no quadro todos os cálculos que eles foram fazendo. Então, a gente foi deixando lá no quadro, uma partezinha para cada grupo, eles foram escrevendo como fizeram, né, explicando para os colegas no que eles pensaram. E depois, quando eles terminaram a apresentação dos seminários, eu fui para o quadro, né, e fomos trocando as expressões que eles estavam usando, porque eles, na verdade, queriam dizer a mesma coisa, só que estavam fazendo de forma diferente, usando o algoritmo e assim por diante. E a gente poderia, então, escrever isso na forma de uma expressão algébrica, que era o que a gente estava trabalhando, né? Então, essa fórmula foi com a ajuda da professora, a partir daquilo que eles apresentaram e deixaram lá no quadro. Como estávamos trabalhando com expressões algébricas, eles ficaram, né, felizes por terem encontrado então uma expressão que calculava esse custo do banho anual, né? Então eles poderiam substituir valores, agora calcular o custo do banho de cada familiar, né, e fazer a soma aí também, se eles quisessem. A facilitação da organização da expressão por ter ocorrido porque a professora em aulas anteriores solicitou que eles transformassem problemas matemáticos com linguagem mais antiga e mais atual em linguagem algébrica. Então, isso foi um pensamento meu, né? Que é aquilo que eu utilizei antes, que eu estava trabalhando com problemas de linguagem antiga, estava trabalhando com a história da matemática, favoreceu que eles pensassem, então, aí, abstraíssem, né? Buscassem essa linguagem algébrica que muitos conseguiram e que, na finalização, aí, todos entenderam como que funcionou essa formulazinha. Após a socialização e organização coletiva do modelo para o cálculo do custo diário do banho em um ano, a professora instigou cada estudante a fazer, então, o cálculo do seu banho, quem não tinha feito, né? Mas a maioria já tinha feito. E aí, a figura 4, ela ilustra, né, o cálculo de um dos estudantes que disse que demorava, né, aí, deixa eu ver, 10 minutos para tomar banho, né? Então, R$ 395,95. E aí, a professora instigou também eles a refletirem sobre o tempo do banho, né? E assim evitar o desperdício, porque teve alunos que calcularam aí, disseram que eles utilizaram 30 minutos de banho, né? Então, nesse caso aqui, utilizando a nossa fórmula lá, para aqueles alunos que usaram 30 minutos no banho, eles iam gastar um total de R$ 1.237,35 no ano. Pensando naquele aluno que tomou um banho de 10 minutos, né? Então gastou R$ 395,95, essa diferença ela foi de R$ 841,40. E aí, né, finalizando esses cálculos, né, um dos alunos disse assim: ainda bem que lá em casa é só eu e minha mãe, é muito caro para tomar banho. Outro ainda disse: já pensou se todos lá de casa diminuíssem o tempo do banho? Daria para economizar um bom dinheiro. Então, nesse sentido, né, eles foram pensando e discutindo. Como a maioria dos estudantes respondeu que poderia diminuir o tempo do banho, então eles foram novamente instigados pela professora a calcular o valor do banho com um tempo menor e ainda pensar em quanto eles economizariam, né, com o novo valor do banho. E aí, como esse valor, né, que sobraria, que eles economizariam, poderia ser gastado, né? Para que serviria esse dinheiro, né? Então, para minha surpresa, né, vários aí falaram que iam utilizar no orçamento da família, né, comprar alimentação,
comprar um celular, investir no lazer da família e assim por diante. Alguns estudantes se mostraram impressionados com o valor do banho calculado por eles e, consequentemente, quanto se gasta somente com energia elétrica para o banho durante o ano, e que o valor gasto com a energia elétrica da sua família pode ser alto, já que algumas famílias aí possuem 4, 5 membros, né? Então, para mim, foi motivador ouvir eles dizerem, na grande maioria, que estão cuidando do tempo do banho, né, nas aulas seguintes, para não exagerar nos gastos e para poder, então, contribuir aí com a economia financeira da família. E também para a preservação do meio ambiente como uma ação simples, que é a diminuição do banho aí, então, né? E aí, eu estou trabalhando esse vídeo com vocês para, né, dar uma ideia de como produzir dados para escrever, então, esse relato de experiência. Esse relato de experiência ele vai estar lá na biblioteca para vocês darem uma olhadinha, já que os anais do evento ainda não foram publicados, mas eu vou deixar ele lá. E aí, né, aqui tem relato dos estudantes, olha lá, né? Eu deixei algumas questões para eles irem pensando. O que achou da atividade que foi desenvolvida, né? E aí eu gostei nessa atividade porque fez eu me conscientizar sobre os gastos exagerados. Veja, né? Você não trabalhou só matemática, você trabalhou a consciência ecológica, você trabalhou a administração financeira desse estudante, da família dele mesmo, né? O que poderá fazer com o valor economizado? Várias coisas como comprar roupas, calçados, fazer compra no supermercado, entre outras coisas, né? Outro aqui disse que a atividade era muito legal. Mas eu fui guardando, né? Outros fizeram em forma de relatório, não quiseram desenvolver as questões, porque as questões foram sugestões, né? Eles também poderiam escrever no relatório. Né, escreveram o seu relatório dizendo se gostaram da atividade, como que fizeram, né, o que eles usaram para resolver o problema, né, que diz assim, a atividade precisa saber pensar muito, não é somente uma conta e sem testar o nosso raciocínio. E a nossa dedicação à atividade, o importante é saber pensar e não somente resolver a conta, né? Coisas que muitas vezes a gente mesmo comenta com eles durante as nossas aulas. Gostei da atividade, confesso, ficamos bem atrapalhados, mas espero que a senhora goste, né? Então, essa preocupação também de como eles desenvolveram a atividade e essa preocupação do retorno que eles dão para a gente, né? E assim, outros relatos, não vou ler todos, né? Mas eu fui coletando e aí no artigo, no relato de experiência, eu posso estar aí, né, falando sobre o que eles relataram, o que eles escreveram, né, analisando isso, né? Olha só esse aqui. Com o que você economizar, o que poderá fazer? Pagar a luz, comprar gás, né? Alimentos para comer. Então, você vê que, na realidade, eles pensaram muito bem, assim, como usar essa diferença, né? Eu guardaria para comprar algo que eu precisasse futuramente. Então, já a ideia de economia, que a gente vem trabalhando em educação financeira, né? E assim, muitos outros, né? Olha aqui como eu fiz, né? E tal. Então, descreveram lá várias, né? Tem muitos, imagina uma turma, né? Com 30 alunos aí, eles escrevendo, foi muito legal. Nessa turma também, eu tinha um aluno autista que era atendido por uma professora de apoio, né? Então, eu também pedi que a professora de apoio relatasse como ela viu, né, desenvolver essa atividade e que ela, né, achou aí de específico que a gente contribuiu para o aluno autista. Ele desenvolveu a atividade no grupo, mesmo assim com dificuldade, né, de se organizar no grupo, né, mas a gente conseguiu, até porque já era aí na metade do ano, então tendo o apoio da professora,
de atendimento especial e a minha, né, ele já se organizava em grupo. No início ele queria fazer tudo sozinho, né, para não reunir em grupo. Mas nessa atividade ele foi, né, e ele ajudou a fazer os cálculos, ajudou a explicar, né. E aí algumas referências então. Gente, espero que esse vídeo colabore, né, instigue vocês a desenvolverem algo bem interessante na sala de aula, instigue vocês a produzirem dados, né, para escrever, tirar foto, gravar, pegar os trabalhos dos estudantes, né, mostrar como que vocês fizeram. Cada um tem o seu jeitinho, né, cada um tem a sua organização. Que vocês sejam bem criativos, né, e que possam desenvolver um excelente trabalho aí então, tá?